Olá, eu sou Milho. E Milho. E hoje vamos ler as histórias sobrenaturais dos inscritos. Aquelas que você fica com medo só de lembrar. Aquelas que você inventou pra assustar alguém e depois aconteceu mesmo. Pode ser também. Vamos ao vídeo. E você já sabe que para sua história poder ter uma chance de aparecer aqui, você tem que fazer o quê? Comentar aqui nesse vídeo. Então comenta nesse vídeo. Quando a gente for gravar o próximo de histórias sobrenaturais, a gente vai voltar nesse vídeo, ler as histórias, né? E algumas vão aparecer no próximo vídeo. É por isso, por exemplo, que a gente não fica olhando os vídeos muito anteriores, porque as histórias podem se repetir. Então se a sua não foi lida lá no canal, você pode só copiar e colar aqui e já fica no próximo vídeo. A gente pode ler, quem sabe, já no próximo, tá bom? Se não foi uma história que aconteceu com você, pode ser com alguém que você conhece, alguém que te contou uma história bizarra desse tipo. Estamos aqui pra ouvir fofoca. Ok. A primeira história desse vídeo mais recente, né, de histórias sobrenaturais, é essa aqui, ó. Olá, Milho, vou contar o relato do meu pai. Anos atrás, morávamos em um apartamento que ficava longe de tudo. Só tinha poucas casas e um pequeno lago próximo. Uma tarde, meu pai saiu para passear com o nosso cachorro e durante o passeio, o cachorro parou e ficou encarando o mato. Meu pai estranhou e procurou o que o cachorro estava encarando, quando finalmente conseguiu identificar. Que não necessariamente é uma coisa boa. Ele disse que era um ser muito alto, tipo uns 2 metros de altura, magro, mas era como se o seu corpo fosse feito de um tipo de cristal translúcido. Então, não tinha como ver detalhes. Meu pai ficou em choque observando. Não conseguia se mover, o nosso cachorro não parava de encarar e rosnar. De repente, a criatura simplesmente sumiu, como se tivesse atravessado uma porta, um portal. Só então nosso cachorro voltou ao normal e eles voltaram para casa. Isso incomodou meu pai por meses. Ele até procurou um conhecido da polícia para fazer um retrato falado da criatura. Posso mandar para o seu e-mail se interessar. Até hoje não fazemos ideia do que era aquilo. Isso aqui tá parecendo um relato ufológico e não sobrenatural 666, mas né? Pode ser um fantasma também que apareceu na floresta para ele, por isso que sumiu. Olá, Milho, Milho, Lana. Essa história de não ser o irmão da moça me lembrou uma história de quando eu era criança com meu irmão caçula. Eu contei no vídeo anterior uma história da pessoa que achou que era um parente dela, né, que ela tava olhando e conversando, e não era. Era algo que ninguém sabe o que, mas tá aqui, ó. Eu tinha 11 anos e ele 4. Estávamos brincando de esconde-esconde dentro de casa. A minha avó estava sentada na porta do quarto da minha mãe, enquanto eu brincava com ele pela casa. Eu me virei para a parede para contar até 10, mas fiquei espiando entre um momento e outro. Eu vi ele claramente entrando no quarto. Uma pausa aqui para falar que ela tava roubando na brincadeira. Ai, enfim, entrando no quarto do meu irmão mais velho, que estava com a porta aberta e a luz apagada. Eu vi ele rindo e fui atrás. Ele olhou para o meu rosto, sem tirar o sorriso do rosto, ficou de bruços e se arrastou para baixo da cama. Mesmo se for irmão dela, já é uma cena bizarra. Eu fingi que não vi ele, por ele ser muito novo. Eu pensei, eu vou dar essa colher de chá. Dei uma volta na sala, de olho na porta do quarto. Então eu fui até lá, me abaixei no escuro mesmo e gritei, te achei, me abaixando para olhar embaixo da cama. E foi aí que o meu corpo gelou, porque não tinha nada embaixo da cama. E o que tinha se arrastado para debaixo da cama então? Não sei, o capiroto. Eu corri, acender a luz e comecei a chamar ele pelo nome. Saí do quarto e olhei pelo corredor em direção ao quarto da minha mãe. E a cabeça dele apareceu pela porta. E ele estava rindo e falando, eu ganhei, você não me achou. Gente, e eu falei, como você chegou aí? Você estava escondido embaixo da cama do nosso irmão. E ele disse, não tava, eu me escondi aqui atrás da porta. E a minha avó confirmou a história dele, dizendo que ele tinha realmente se escondido atrás da porta do quarto da minha mãe. Até hoje eu fico cismada com essa situação, porque se aquilo não era meu irmão, o que era? Fora essa, tem muitas outras histórias nesse nível, no terreno da minha casa. Eu não sei se tem relação, mas antigamente o terreno era depósito de lixo hospitalar, então já foi um lugar bem insalubre. Todos os animais de estimação que minha mãe tentou criar aqui nos 2 primeiros anos que se mudou morriam em questão de semanas. Só no 4º ano que ela conseguiu adotar e manter 3 doguinhos. Gente, será que esse lugar tem aquilo que o povo acredita ter umas energias negativas aí do hospital, será? E os espíritos zombeteiros dos ex-pacientes do hospital que tá lá ainda. Eu divido apartamento com um amigo. Nesse apartamento já aconteceram umas coisas estranhas.
estranhas, como a presença de uma mulher que ficava rondando o apartamento. Uma certa vez, meu amigo viu uma massa escura parada em frente à porta do estúdio. É aquela sensação de estar sendo vigiado até durante o banho. Credo! Mas o ocorrido que eu não esqueço foi um que meu amigo me contou. Ele disse que estava dormindo no quarto com a cortina levantada e uma luz que vinha de outro prédio iluminava o quarto. Ele acordou e sentiu a presença de algo no quarto e olhou para a porta e se deparou com uma figura que parecia um garoto. Meu amigo ficou olhando aquilo e chamando pelo nome, pensando que fosse eu fazendo alguma brincadeira com ele. Então, depois de chamar por algumas vezes e ficar sem resposta, meu amigo trocou o medo pela raiva, levantou e simplesmente desferiu um soco em direção àquela coisa que estava na porta, e a sua mão atravessou aquilo, que sumiu num piscar de olhos. Eu não sei se espíritos sentem medo, mas aquele com certeza se borrou inteiro. E seu amigo, como é que ficou depois de dar o soco e passar por ele? Deve ter se borrado também. Essa história aconteceu com o meu pai quando ele tinha por volta de uns 20 anos. Ele e um amigo dele eram pilotos de motocross. Eles não competiam, faziam isso apenas por diversão. Em um certo dia, eles decidiram fazer um motocross em uma mata que ficava um pouco longe de onde eles moravam. Chegando lá, eles fizeram várias trilhas até que chegaram em uma parte mais fechada da mata, onde quase ninguém ia. Ele jura, de pé juntos, que quando estavam indo por aquela trilha, ele escutou uma voz dizendo desesperadamente para ele parar. Ele pensou que fosse um amigo dele e diminuiu a velocidade. Milho do céu! Nessa hora que ele diminuiu a velocidade, ele viu uma espécie de arame farpado atravessando a trilha na altura dos ombros dele, que muito provavelmente foi colocado ali propositalmente, como assim, do nada tinha um negócio assim na frente dele. Tá maluco? Quando ele viu aquilo e ficou tão assustado que parou de vez a moto e ficou travado olhando pro arame. O amigo dele, que vinha logo atrás, ficou super espantado também. A situação, que já estava estranha, ficou macabra quando eles olharam pro lado e viram um crânio jogado perto da árvore que estavam... Eita! Parece coisa de filme de terror, quando vai em lugar abandonado, tem um crânio lá. Provavelmente alguém que teve a má sorte de passar por ali correndo. Aparentemente sim. Imediatamente eles deram meia volta e foram na velocidade da luz para casa e nunca mais voltaram ali. Até hoje ele me conta essa história com um certo calafrio, porque ele disse que aquela voz que ele escutou dizendo para ele parar não era do amigo dele, e sim do meu avô, que naquela época já tinha falecido e era muito apegado ao meu pai. Credo! Mesma pessoa conhecida assusta, né? Olá, milho, lana, milhinho, gatinhos, etc. Lá vai a história. Continuo vendo várias pessoas. Depois dos 3 meses, onde eu quase tive o CPF cancelado. Mas hoje a história não é minha. A avó do meu marido bateu as botas com 97 anos e lúcida. Passou uns dias internada e um dia, quando eu cheguei para render a cuidadora, ela me disse toda feliz: sabe quem veio me visitar, Nádia? E eu: sei não. Quem foi? E ela, felicíssima: foi a comadre Selma. Veio me ver, me achou muito bem. Milho do céu. Eu dei aquela gelada básica. Comadre Selma fazia mais de 20 anos de falecida. Elas eram muito amigas. No outro dia, às 8 da manhã, a avó do meu marido faleceu dormindo. Ficamos tranquilos. A comadre veio buscar. Foi ótimo. Gente, que história. Hoje só parente fantasma. O fantasma que finge de parente também aparece. Fala, milho. Um dia fui visitar minha namorada, hoje ex. Passei o dia inteiro lá, mas quando chegou a noite, acabou acontecendo um apagão na cidade inteira. Eu quis ir embora e fui. Milho, eu fui pra casa a pé porque não era tão longe da minha casa. Uma escuridão sem fim. Quando eu chego em uma rua que dela dava pra avistar a BR-101, quando fui me aproximando, deu pra ver o farol dos carros iluminava um pouco o lado da pista. Milho, até que quando um dos carros passou, iluminou o lado da pista. Deu pra ver um homem correndo do lado do carro. Oxi, eu me pergunto quem seria o louco de estar correndo naquela velocidade numa BR sem luz, realmente. Quando eu passei mais perto da pista, onde eu ia passar sobre o viaduto, eu vi gente correndo outra vez. Quando eu cheguei perto, achei que dessa vez tinha sido alguém real mesmo. Porém, comecei a me perguntar se era alguém de verdade mesmo. Cadê que eu não estava vendo? Pois eu olhei na direção para onde ele teria ido. Depois disso, acelerei o passo e sebo nas canelas. Quer dizer que a pessoa aparecia correndo, um vulto assim, e sumia na BR. Pode ser o fantasma
fantasma de gente que não conseguiu atravessar, Pode hein? ser. Contos sobrenaturais são legais de ouvir e complicados de se passar. Antes dessa quarentena, muito pouco tempo antes do auge dela, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para fora do país com meus amigos e família. O destino, a Rússia, Moscou especialmente. Até hoje eu não sei porquê. Acho que é porque o grupo é formado por gente doida, não sei. Rússia, uísque, amigos cachaceiro, eu não bebo, parecia legal na época. A pior parte é que realmente eu nunca bebi na minha vida. Nessa viagem eu vi duas coisas. A primeira foi surreal e cômica. Eu vi um porco bizarro que andava sobre duas pernas na recepção. Eu suponho que era uma sobrenatural, porque não tinha como um porco andar daquele jeito. Você viu um porco bípede, é isso mesmo? E nem era o porco-aranha, hein? É, e na volta, essa seria fácil pro Vic TV. O avião que estava foi acompanhado por uma esfera azul. Tem certeza que você não bebe mesmo? Do tamanho de um porta-copo, que seguiu o avião por uns minutos. Era um voo de madrugada, todo mundo dormindo, e eu, que sou coruja da insônia, tava jogando nesse horário. O único dispositivo com câmera disponível estava quase morrendo, o celular do meu colega, e meu videogame não tem câmera, Milho. Eu fiquei meio que hipnotizado com aquilo. Durante todo esse período eu só conseguia olhar fixo para aquilo. Eu acordei meu amigo com a delicadeza de um coice e ficamos acordando as pessoas para verem o objeto. Tem foto disso e tudo. A questão que fica é se foi um OVNI ou um drone bizarro russo. Na altura do avião, acho difícil ser um drone, ainda mais acompanhando o avião. Pra o drone ter uma velocidade dessa, acho que nem sei se drone militar consegue acompanhar o avião, não sei. Eu ainda tô mais impressionado com o porco bípede do que essa luz aí. Milho me nota, minha história se passa no interior do Ceará. Nesse dia, eu estava na casa da minha irmã. Nossos avós moravam num distrito perto de onde a minha irmã morava. Decidimos ir na casa deles por volta das 19 horas. Detalhe, fomos andando porque era 20 minutos de caminhada. Voltamos por volta das 22. Viemos de boa, conversando, só com a luz da lanterna. A entrada para a casa da minha mana era numa encruzilhada. Ao redor tinha um milharal e uns capim. Lugar perfeito para um filme de terror começar, não é mesmo? Quando viramos para a subida da casa dela, ouvimos um barulho vindo de dentro do milharal, como se fosse um animal. Eu falei para minha irmã: anda, nem olha, que é só apressar o passo. Mas a curiosidade dela foi maior e ela foi ver o que era. Milho do céu. Ela focou a lanterna bem dentro dos matos e nessa hora vimos dois olhos de fogo brilhantes. Nessa hora o furico se fechou, que não passava nem sopro, nem vento. Não satisfeita, ela continuou focando no bicho até que ele foi se levantando e podemos ver vários pelos pelo seu corpo, ou sei lá o que era aquilo. Nessa hora, pernas pra que te quero, eu corri foi muito, mas minha irmã travou de medo. Eu tive que voltar pra puxá-la pelo braço. Chegamos na casa dela quase quebrando a porta e meu cunhado veio abrir. Nós estávamos literalmente chorando de medo. Contamos pra ele, ele desceu até a estrada pra olhar, mas ele não viu nada. E se fosse o chupa-cabra esse aí? Podia ser. No outro dia pela manhã cedo, meu cunhado nos contou que tinha pegadas estranhas ao redor da casa. Essa foi uma das muitas histórias que tem por aqui. Vou contar mais. Acompanho vocês desde o caso de família. Um abraço e até a próxima. Não foi caso de família, era outro nome o programa que a gente foi. Mas que história bizarra. Hoje duas histórias que parecem que não são tão sobrenaturais. São relatos ufológicos. Quem sabe se for chupacabra é um relato ufológico. E com essa a gente encerra esse vídeo. Eu espero que você já tenha deixado a sua história aqui embaixo. Se a gente não leu a sua história nesse vídeo, as pessoas vão ler, vão dar joinha. E aí você vai pegar esse comentário e colocar no próximo vídeo desse tema, que é esse aqui, né? E a gente vai ler no próximo, quem sabe. Deixa o seu like a todos vocês do canal. Até o próximo vídeo. E tchau!